Vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida, capacidade pessoal insuficiente para, através de uma palavra, meu Deus, conseguir alcançar a vida de todas as pessoas. Mas se o teu poder me tomar apenas como instrumento nas tuas mãos, sei que sairemos daqui abençoados. As pessoas que nos assistem, meu Deus, e nos ouvem também serão abençoados. E nós seremos, Senhor, alcançados pelo poder da tua palavra. Que é isso que eu quero que aconteça com todos nós essa manhã, para que essa palavra seja transformadora nas nossas vidas, nas nossas casas e nossas famílias, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplauda e glorifique o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A sociedade vive momentos difíceis, porque você vê que a cada dia as circunstâncias elas vão se tornando mais difíceis. A cada dia nós estamos tendo o problema da insegurança familiar aumenta. Se você um dia puder fazer uma avaliação, procure em algum site como que era a antiga FEBEM em 1980 e veja como é que é a Fundação Casa hoje, a quantidade de jovens aprendidos. É coisa assim absurdamente muito grande. Aliás, a semana passada tivemos fuga aqui na Fundação Casa. Jovens cometeram algum delito e por cometerem delito eles não, a lei diz que não podem ficar em meio à sociedade normal, porque a sociedade normal se constitui de pessoas que querem fazer o bem, trabalhar para que tenhamos um Estado forte, para que tenhamos um país abençoado, que as nossas riquezas sejam usadas em favor da população. E tudo para isso existe leis, existem normas, existem regras, e muitas vezes as pessoas não conseguem viver nessas regras e não conseguem viver nessas normas. E quantas famílias que nós estamos vendo passando por problemas difíceis, com filhos envolvidos com problemas, com desobediência, com coisas que não trazem alegria para uma família. E muitas vezes sempre ficamos perguntando por que de tudo isso, né? E como que isso está acontecendo? Mas Deus não viu? Aonde que está Deus que não olhou meu filho que estava... E na maioria das vezes, para não dizer 102%, nós esquecemos que Deus não pode interferir nisso, porque foi nos dado a liberdade de nascermos, de crescermos, escolhermos os nossos caminhos e fazermos as nossas próprias atitudes. A Bíblia está como um balizamento. Um país, você sabe que todos os países eles são regidos pela Constituição, né? A Carta Magna de um país, que é dali que se extrai todas as coisas boas para o bom andamento. E a Carta Magna da vida cristã é a Bíblia. E muitas vezes a Bíblia nós não conseguimos viver nela. E por não vivermos nela, Deus fica impedido de agir. Essa semana eu fui levar minhas netas na escola, até fiz um vídeo que aquilo se bateu na minha cabeça. Eu falei, cara, olha um problema sério que a gente não vê, né? Eu fui levar elas para a escola, vira e mexe, eu peço para a Camila, ou se ela precisa, ela pede, a gente leva, tanto eu quanto a Miriam. A gente está ali, mora de frente, né? Fica mais fácil para ajudar. E levei, e eu sei que na escola dela, na hora, aliás, todas as escolas, né? Aliás, isso daí me chamou a atenção um dia de manhã que eu saio da academia, passo em frente de algumas escolas, e já tinha visto isso, mas essa semana bateu mais forte. Eu já paro o carro um pouco mais longe, que eu sei que perto do portão não dá para parar. Todo mundo chega entre 15 para 1 e 1 hora, aquele monte de gente, para o carro um pouquinho mais longe e vou a pé com as meninas. Quando eu fui atravessar a rua, um carro parado bem na esquina. O poste com uma placa proibido parar e estacionado, o carro bem ali de frente. Tive que dar a volta com elas, quase passar no meio da outra rua para a gente subir, para passar pela faixa. E naquele momento me veio na cabeça, né?
Pais, avós, tios, tias, amigos, sempre faz esse favor de levar uma criança para a escola, né? E vai lá. Só que é o seguinte, nós estamos levando um ser humano que pensa, que age, que come e que observa tudo. Tudo. A criança, ela vem com uma memória limpa. A nossa memória, quanto mais velho nós vamos ficando, se nós não renovarmos o nosso pensamento em Cristo Jesus, nós vamos ficando com a cabeça cheia de minhoca. Tem ser humano hoje que tem problema de 30 anos atrás, porque não renovou sua mente em Cristo, porque em Romanos capítulo 12, fala assim que nós temos que renovar a nossa mente em Cristo, para experimentarmos as coisas boas de Deus, porque quem vive do passado vive com a vida amarrada em Satanás, viu? A pura realidade é essa. Quem vive com a vida amarrada no passado, Satanás está conduzindo a tua cabeça para que você não experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E são coisas que nós temos que viver, porque está na Bíblia. E daí naquele momento eu vejo e as crianças ali, falei, meu, uma criança dessa, hoje é uma criança, 7, 8, 9, 10 anos, né? Estão sendo conduzidas por um adulto, e o adulto está sendo um espelho para essa criança. Então você para o teu carro debaixo de uma placa, proibido parar e estacionar, e desce o teu filho, no meu caso, minhas netas, eu parei o carro mais longe, parei lá no lugar certo. Mas e as pessoas, quantas vezes que nós não paramos o carro errado? Quantas vezes que já não fizemos isso? E por gentileza, não estou falando que estamos fazendo por birra, não, vou fazer mesmo, porque eu sou... Tem gente ruim assim, tem. Mas a maioria da sociedade, graças a Deus, somos compostas de pessoas boas, que queremos o bem tanto para nós quanto para os outros. Mas quando a gente comete um deslize desse, a gente não se apercebe do problema. Essa criança que hoje é uma criança, um dia se tornará um jovem adolescente, vai tirar a sua primeira habilitação. Ela vai passar por todo o processo que todos nós passamos. Algumas pessoas, né, a gente tira a carta. Um dia ela vai pegar um carro e vai fazer uma coisa errada, mas a autoescola ensinou certo. Só que o subconsciente dela já ensinou que o adulto na infância fazia coisa errada. Isso permite com que ela faça coisa errada. Quando a gente para um carro em fila dupla, é só para descer meu filho, tudo bem, é só para descer meus netos. Eu concordo com você. Só que só para fazer um bem para uma pessoa, você está trabalhando uma comunidade inteira. Porque um carro em fila dupla não é para pôr. Não vale a pena nós fazermos o certo e andarmos um pouquinho mais? Fazer um sacrifício, mas nós não estamos querendo fazer nada para sermos bons exemplos. Na maioria das vezes nós estamos fazendo coisa para nosso bem agrado. Se tiver bom para mim, os outros que se danem. Só que o outro que se dane, nós estamos criando uma geração, irmãos, porque eu acredito, isso é coisa pessoal, não é bíblico. Eu acredito que a transformação de uma sociedade só se dá pela educação. Não tenho desculpa. Ah, mas a saúde é importante, o transporte é importante, a segurança é importante. São pilares da sociedade. Mas a sociedade, a base da sociedade é a educação. E quando nós não ensinamos a educação a uma criança, e falamos que eu posso fazer errado, a criança também pode fazer errado. Você percebeu que o mal vai se multiplicando? Quando vai chegar uma hora na vida, começa a acontecer algumas coisas no seio das famílias que é incompatível ao nosso pensamento. Um pai perdeu um filho por acidente de carro. O pai perdeu um filho porque bateu a moto no poste. Meu, a rua é imensa, as calçadas são largas. O desgraçado conseguiu acertar o poste, morreu, deixou uma família triste. Naquele momento, a mãe e o pai perguntam assim, Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Cadê o Senhor que não guardou meu filho? Aí a pergunta que eu quero que hoje nós façamos a nós mesmos, está no versículo 4, vós pais não provoquei a ira dos vossos filhos, mas educai-vos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Que disciplina e conselho que é esse? São os modos bons que nós temos que agir para que nós sejamos exemplos para aqueles que estão crescendo. E quantas vezes que alguém te ligou, hoje é um pouco mais complexo isso, porque o celular tá em tudo, antigamente era mais o telefone fixo, alguém ligava para a tua casa, você não queria atender e falava para o filho, fala que o pai não está. Você está ensinando aquela criança a mentir. Quando nós adultos temos alguma discussão, e é normal a tê-las, né? Porque, desculpe, um casamento não é feito só de maravilhas, tem opiniões diversas, e o segredo do casamento é você fazer o bem para o teu próximo. Então a gente tem que converger isso para uma forma boa, mas no momento das discussões a gente nunca fazer na frente dos filhos. Que o dia que você ensina um filho a gritar, é o dia que você grita com o teu cônjuge.
O dia que você ensina teu filho a bater a porta, é o dia que você bateu a porta da tua casa, é o dia que a gente está virado. E para ficarmos virados é natural, irmão. O cristão tem direito, aliás a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a tua ira. Está dentro do contexto da gente gostar das coisas ou não gostar das coisas. De estar de bom humor ou estar de mau humor. Mas o interessante é que no final do dia você faça uma análise completa e fala assim, Senhor, eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. Estou te pedindo perdão. É muito importante para que o pai, que uma mãe chegue no final do dia, cometeu alguma injustiça com o filho, chama o filho, filho, olha, papai errou. Aquela hora o papai chegou em casa, estava com a paciência meio estourada, você fez uma coisa, eu fui muito grosso com você, te dei umas palmadas, depois de castigo, amarrei no varal de cabeça, não, amarrar no varal de cabeça para baixo não pode mais, né? Mas desculpa, errei nesse momento com você, tá, papai? Está pedindo perdão para você. Sabe o que é isso daí? Você está ensinando uma criança a ter exemplo que às vezes a gente precisa voltar atrás. E que o nosso coração está ensinável. Porque hoje, a prorrogação dos nossos dias na face da terra está mediante ao poder da palavra de Deus, quando manda honrar pai e mãe. E para um filho honrar pai e mãe, nós temos que ser o exemplo deles. E nós temos que ter o exemplo de Cristo. E por isso que a Bíblia é a nossa base. E quantas vezes que nós pais não agimos de acordo com a Bíblia. Aí você fala, pastor, mas eu não conhecia isso. Não tem problema nenhum. Mas hoje você pode orar, se arrepender dos seus pecados. Quando nós pecamos por ignorância, não nos é imputado todo o poder, toda a força desse pecado. Quando você erra por ignorância, não sabia o que estava fazendo e o fez, o sangue do Cordeiro te perdoa e esse mal sai da tua vida. Agora, e quantas vezes que não lembramos disso e quantas vezes que não fazemos isso? Quantas vezes que deveríamos ter feito alguma coisa pelos nossos filhos e não o fizemos? Quantas vezes que... Existe uma outra coisa muito interessante, que no decorrer dos anos, aliás, estávamos conversando isso ontem, estávamos na chácara do pastor Carlos e uma parte da família dele lá, que ainda não eram cristãos, e a gente conversando, batendo papo, entramos nisso. Você percebeu como que está o descontrole hoje da nossa sociedade? Está uma sociedade descontrolada. Sabe por quê? Nós pais, e vocês que têm filhos pequenos, eu graças a Deus já passei dessa parte, e não preciso mais fazer, porque eu não tenho obrigação nenhuma de educar minhas netas. Minhas netas é problema da minha filha com o meu genro, não é mais meu. Aliás, o meu problema é levar doce, né? Sempre que eu vou viajar, trago um bolo para elas. A mãe fica brava, ou o vô traz, vamos para cá do vô, filho, fica boazinha. Ah, mas eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque quem tem que ser exemplo para eles é a Camila com o Júnior. Eu, a Miriam, o Riva e a Maria Helena é pôr para perder o negócio. E pôr para perder no bom sentido, que a gente tem, lógico, todas, a gente não dá bronca em coisas de crianças. Mas você percebeu que o desmando hoje está tão grande por falta de conhecimento da Bíblia? Infelizmente hoje, com a globalização e com tudo que a nossa sociedade nos cerca, você percebeu quem é que está criando filho? Não é mais mãe, que as mães precisam trabalhar. Aí manda o filho para uma escola. A escola não tem obrigação de dar educação. A escola está constituída para dar cultura. Não é isso, Cris? A educação é pai e mãe que dá. Só que nós não damos. E nós queremos empurrar para o Estado uma coisa que é base da família. Aí hoje nós vemos assim, aí o pai corrige, aí chegou lá, as escolas têm obrigação de alguma criança que chegou com o braço com vergão chamar o conselho tutelar, com todo respeito. Estou conversando aqui uma coisa transmitida ao vivo, o que eu vou falar é uma estrutura do que eu penso, aí chama o conselho tutelar. Aí não pode bater na criança, tudo bem. Vai lá para a Fundação Casa. Eu não estou falando que criança tem que ser espancada, criança tem que ter exemplo. Porque se nós dermos o exemplo, nós não precisaremos bater mais tarde. Exemplo de não mentir, exemplo de não agredir, exemplo de falar não quando precisa. Porque os nãos não é negativo. Tem muito não com cara de sim. Teu filho quer fazer, você não vai fazer, ponto. Vai sentar, fique quieto. Quando você vive numa estrutura de justiça,
Aí você busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não estamos buscando nem o reino e nem querendo ser justo. Porque quando um pai vai corrigir um filho numa coisa que ele não é bom naquilo, você está praticando uma injustiça, você está plantando uma raiz de amargura no coração do teu filho, que não vai trazer obediência. Essa criança vai ser uma desgraça para a sociedade, já sendo uma desgraça dentro da tua casa. E tudo isso a Bíblia nos ensina. Mas nós estamos querendo nos furtar de sermos exemplo. E trago isso em nossa consciência porque Cristo foi o nosso exemplo. Que Cristo não precisava, Jesus de Nazaré não precisava ter nascido. Nasceu porque quis obedecer à ordem de Deus. O mundo está perdido, precisa de um sangue puro para que seja feito um sacrifício por toda a humanidade. E ele veio e fez, ele foi o exemplo. Se você pegar o evangelho no contexto de atitude humana, Jesus passou por tudo que você passa hoje. E em nada ele foi acusado, porque em tudo ele cumpriu a ordem daquilo que era proposto. Jesus não julgou, Jesus não acusou, Jesus ajudou, Jesus não foi preconceituoso. Jesus, quando teve que falar não, ele falou não. Você lembra o dia que chegaram lá e falaram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão querendo conversar com você, estão querendo alguma regalia para chegar mais perto. Ele falou assim: não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que servem ao meu Deus, ao Deus eterno. Esses são meus pais, esses são meus irmãos. Porque Jesus sempre agiu com justiça. E essa justiça está nos faltando hoje, para nós encararmos a coisa como que tem sido. Porque depois é muito fácil falar assim: ah, meu filho é desobediente. Mas nessa semana, nesses meses daqui até dezembro, eu quero que você entenda: se nós nos arrependermos dos nossos pecados, a maldição que está posta sobre a tua casa vai cair em nome de Jesus. Porque essa desgraça só pode permanecer na tua vida enquanto não for reconhecido o erro. Entenda isso. Isso no mundo espiritual é muito profundo. Houve-se uma porta de legalidade. Aqui no fundo, nós temos duas salas que o pessoal que se batiza se troca. Tenho aqui um mezanino, em cima a gente guarda doações. Aqui embaixo tem algum material que eu uso aqui para a reforma da igreja. Como é que você vai para o fundo? Aparentemente é tudo igual, que nós passamos grafiato ali na porta. Tá. Mas para passar para lá, qual que é o jeito de passar para lá? Pela porta. Né? Aí você tem que vir aqui, tem que abrir a porta. Aí você foi para o fundo lá da igreja. Né? Está aberto aqui, está aberto. Foi para o fundo. Tem escada, mezanino. Você está lá no fundo. Como é que você faz para você voltar para cá? Passar pela porta. Tenta passar pela parede. Ó, faz o seguinte, vamos pegar o Wilson. Que isso, rapaz? Passa aí. Cada dia um susto que eu levo. Que bênção ele aqui dentro. É sinal que o ambiente é muito bom, né? Porque uma criação de Deus não fica em lugar ruim. Também um cara bonito que nem esse passarinho está feliz hoje. Vamos pegar um cara que nem o Cícero. Cícero, um cara. Vai lá na porta e vem correndo e passa pela parede. Nem ele que se abdômen abençoado, que não passa. Porque as coisas chamam-se de legalidade. A legalidade para você entrar no fundo é você fazer a mecânica de andar até a porta, com a tua mão, baixar a maçaneta, puxar e passar, para você voltar à mesma mecânica. Quando um pecado é cometido, esse pecado só é retirado quando você pede o perdão dele. E se não o pedir, essa maldição fica e ela se torna hereditária. E muitas vezes, e quantas coisas que nós não fizemos em nossas vidas, e hoje, pegando um gancho do testemunho da Renata, quantas coisas que não fizemos em nossas vidas, há quantas coisas que não fomos apresentados, que foi aberta uma legalidade, você está num profundo obscuro, onde ninguém enxerga, e lá as coisas não devem ser boas, e como é que você faz para você sair de lá? Irmãos, deixa o passarinho, viu? Vai. Se você fizer, não vai fazer também ninguém, não é pombo, né? Pombo que é perigoso, né? Se você está nesse obscuro lá atrás, afastado das coisas, longe dos olhos, como que você sai daquilo lá? Só pedindo perdão. E quantas coisas que nós estamos carregando e passando para os nossos filhos. E mesmo você que ainda não tem filho, que um dia o terá, quantas coisas, quantas maldições que nós estamos acarretando, porque fizemos, mas não queremos nos arrepender. Fizemos e não queremos voltar atrás e falar: Senhor, me perdoa, aquela época lá, falei mal. Irmãos, entenda,
Tudo tem duas vias, eu sempre te explico isso. Ou o pecado pode ser doloso, ou pode ser culposo. O culposo é aquele pecado que você fez por ignorância, mas está feito. Você não pediu perdão. O doloso, pior ainda. Quando o filho desobedece um pai e mãe, ele está errado, e ele sabe que está errado. Se ele continua fazendo, o dia dele vai ser curto, para que vivas bem. Ele vai viver mal e vai ter vida curta sobre a face da terra. Agora, e quantas vezes nós, os pais, provocamos a ira deles? Por falta de conhecimento e entendimento. Que quem cria filho é pai e mãe. Não é município, não é estado e não é governo federal. As instituições educadoras estão aí para nos trazer cultura. Os nossos filhos aprenderem a ler, escrever, querer fazer uma profissão, mas educação é pai e mãe. Quantos de nós que estamos colocando nossos filhos em depósitos escolares, querendo achar uma escola que pega teu filho 6 horas da manhã e te entrega meia-noite. E de preferência que já venha com a fralda trocada. Que eu não... Então por que você pôs filho no mundo? Princípio básico das coisas. Você não foi obrigado a ter filho. Ou fez por descuido, por acidente, mas fez. Assuma a tua paternidade das coisas. Quantas irresponsabilidades que nós cometemos. Isso vai acarretando. Se isso não for quebrado em uma família, o diabo, irmãos, o diabo não sai de boa. O desgraçado entra e fica na família. E vai arruinando gerações por gerações, gerações por gerações. E muitas vezes nós não entendemos isso. Quando nós não entendemos, de quem que nós cobramos? De Deus. E quando você cobra uma coisa de Deus que não é da parte dele, era da nossa parte, você está sendo injusto. Você está cometendo injustiças. Você está reclamando de uma coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Era a nossa obrigação fazer. Mas nós não quisemos fazer. O dia que teve que fazer, nós não quisemos fazer. E hoje eu estou te dando essa oportunidade. Esses domingos nós vamos pregar sempre sobre família. Fica atento. Quando o Espírito Santo tocar no teu coração, se corrija. Porque eu quero declarar para você, esse final de ano a tua família vai estar abençoada. Viu? Eu quero que chegue Natal, Ano Novo, tua mesa esteja repleta, teus filhos, teus netos, todo mundo em roda da tua mesa para nós sermos felizes. O diabo penetra na nossa vida espiritual e arrebenta. Irmãos, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Quem brinca somos nós de não atentarmos à palavra de Deus e darmos um monte de legalidade para ele. Ele vem e arregaça, irmão. Ele não entra com dá licença, não. Ele entra moendo. Ele entra moendo na nossa vida. E ele fica, ele não sai. Enquanto a porta não for aberta, sai daqui, desgraçado. Ele fica lá. E quantos anos que nós estamos chorando lágrimas de sangue. Quantas famílias que choram lágrimas de sangue. Há muitos anos atrás eu dei atendimento a um casal de 70 e poucos anos que apanhava do filho de 45. Aí você fala assim, cadê Deus que não protege? Foi feito tudo certo, as coisas? Aí quando a pessoa toma consciência que teve um erro e pede perdão desse erro, aí o Senhor pode consertar as coisas. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Nesta manhã, faz uma investigação na sua vida. Você que é pai e mãe, você que é filho e tem seus pais vivos ainda, pode ser até uma situação que nem a minha. Já sou avô, tenho meu pai com a minha mãe lá. Será que nós filhos não cometemos nada que hoje precisamos nos arrepender? E não estou falando que você precise ir atrás da pessoa e pedir perdão para ela, que se ela não estiver no mesmo nível de fé, no mesmo entendimento, essa pessoa vai tirar um sarro da tua cara, vai falar que agora, você aprontou a vida inteira e agora quer pagar de santinho. Não é isso. Estou te falando para consertar as coisas espirituais. Porque a tua transformação no dia de hoje vai chamar a atenção das pessoas que outrora te acusavam. Porque o grande segredo é nós melhorarmos a nossa performance. Lá em Tessalonicenses, 1 capítulo 4, versículo 1, fala que nós devemos progredir cada dia mais. E progredir é melhorar. Xingava 10 vezes por dia, está xingando 8, já progrediu.
Quem sabe mais uns 2, 3 anos, para de falar besteira. Falando que a gente precisa, que tem varinha e bate a toca. Não, não é isso não. A transformação é gradual, é progressiva. E nesta manhã o Senhor nos traz essa palavra. Dá uma investigada aí na tua cabeça, vê se não tem alguma injustiça cometida. Se tiver, peça perdão para Deus. Peça em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar. Esses momentos de tristeza que os pais têm vivido com filhos, Deus quer tirar isso da tua vida. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Deus quer que você receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Deus quer que você encontre a felicidade. Deus não quer mais que você viva nesse sofrimento. Por favor, se anime a orar pelos teus filhos de novo. Por favor, anime-se em orar pelos teus pais de novo. Nem que você fala, pastor, meu filho já não tem mais jeito. Tem jeito sim, enquanto ele estiver vivo e você estiver orando, tem jeito. Estava conversando ali na porta com o Petit. E a mãe dele, quantas madrugadas que ele chegava da gandaia e a velhinha de joelho lá orando. Um dia ele se entendeu que ele precisava se converter, tinha oração lá, se converteu. O irmão dele a mesma coisa. Hoje estão os dois aí trabalhando para a obra do Senhor, mas a mãe nunca desistiu. E quantas mães que hoje querem desistir, eu te peço para você, não desista de orar. Não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar pelo teu marido, não desista de orar pela tua esposa, não desista de orar pela tua família. Fica em pé um pouquinho nessa manhã. Deixa eu te trazer uma palavra profética muito profunda. Presta bem atenção no que eu vou falar. Dentro do contexto que nós entendemos a Bíblia, que eu tenho ensinado vocês durante anos, olha como que é as coisas. Existe algumas vertentes que falam assim, hoje eu não preciso orar, só vou agradecer. Olha como isso é perigoso. Olha como isso é perigoso. Dentro do conceito que nós temos livre-arbítrio e nós fazemos o que quisermos fazer, o que queremos fazer, dentro desse conceito, que é o conceito da Bíblia, tudo que o homem fizer, o homem recebe de volta. Tudo que ele planta, ele colhe. Tudo que você desejar para as pessoas, Jesus ensinando em Mateus 7,12, tudo que você desejar para as pessoas, você recebe de volta. Se você não pedir pela tua família, Deus não vai poder ir lá na tua família e abençoar a tua família. A pessoa pode até não querer agora, é um direito dela. Mas se você orar, a Bíblia fala que as orações nunca são perdidas. Elas estão sendo recolhidas e deixadas lá no lugar. Quando essa pessoa, se um dia ela falar assim, que vida errada que eu levei, cara. Olha, o meu pai, minha mãe, minha irmã, o meu irmão, o meu marido, a minha mulher, pô, está tanto tempo lá na igreja, não é que a vida dele está diferente? Vou me entregar a esse Jesus Cristo. Todas aquelas orações vêm canalizadas na vida daquela pessoa e ela recebe todos os benefícios que estavam sendo depositados sobre a vida dele. E quando nós desistimos de orar? Você percebeu como são engrenagens? Eu gosto de explicar isso. Aliás, eu vou até pedir para o Zé um dia a gente achar uma imagem. Eu sempre mexi com o carro, né, da frente de um motor que o virabrequim vira, traz lá o cabeçote. É uma engrenagem. Eu desisti de orar pelo meu filho porque está perdido. Não, na tua boca tem vida e tem morte. Fale vida na tua boca, meu filho ainda tem jeito. Meu marido é pingaiado, esse está perdido. Não está perdido, se você orar por ele, Deus vai abençoar a vida dele. Um dia, se ele quiser aceitar Jesus, ele vai ter um monte de oração guardada vindo sobre a vida dele. Pastor, minha mulher é ruim, nem ora por ela, porque vai ter um monte de oração. O dia que a pessoa quiser, e aí que vem o evangelho de Jesus Cristo, que não é um evangelho de imposição, é um evangelho de aceitação. Essa pessoa vai estar cobertada com o poder de Deus na vida. Por isso não desista da tua família. Não desista da tua casa. Não desista das pessoas que você ama. Ela pode até já ter te maltratado. Não olha por mim. Eu, quando fiquei um tempo fora da igreja, a minha ideia ia orar e falava assim, por que está ajoelhado aí? Para mim não precisa orar não. Vocês acham que eu sou ruim agora? Vocês não me conheciam há 30 anos atrás. Não precisa orar para mim não, que eu não preciso disso. Não sei se ela também estava orando para me viver ou para morrer. Eu acho que para viver, né? Que eu estou aqui até agora. Mato desgraçado, Jesus, é uma coisa ruim. Eu acho que não, que eu estou aqui até hoje, né? Você entendeu isso? Ore pelas pessoas.
Por isso que eu falo para você, a Bíblia não aconselha você discutir com a pessoa, tentar impor na cabeça dela. Estou orando para você, vem aqui. Não é assim, ore por ela. Você que tem filhos, entra no quarto do teu filho, abençoa. Senhor, abençoa. Irmãos, vocês têm prestado atenção, vocês que têm filhos pequenos, né, que está dentro da tua guarda ainda. Você tem prestado atenção nesses desenhos? Irmão, só tem malignidade nesses desenhos. Esses dias, eu já até falei para vocês, tem uma tarde de uma pepa lá, que aquilo é uma desgraça, rapaz. O pai não vale nada naquela família. Presta atenção. O pai vale menos que é porque é uma família de porquinho, né? O pai vale menos que o cachorro da família. Não sei se... Mas um dia, eu fiquei lá com a minha neta sentada um pouquinho. Eu olhei, o pai tinha que pregar um prego na parede para a mãe pendurar um quadro. O desgraçado acerta o cano, destrói a parede. Aí a mãe chega e fala assim, esse marido não vale nada. Você está falando para uma criança de 3, 4 anos que o pai não tem imagem nenhuma. Desculpa, segundo a Bíblia, é ele que é o abençoador da família. Viu? A gente sempre brinca, né, com esse negócio de Bíblia, mas a Eva pôde ter errado, mas pior foi o Adão que era o responsável por guardar aquele lugar. Ele foi irresponsável quanto às ordens de Deus. Qualquer dia aqui eu vou preparar isso. Aliás, eu vou falar isso nos casais agora, viu? Quarta-feira, venha para cá, venha para cá. Eu vou falar o que aconteceu quando nós fomos instituídos, a desgraça que veio sobre a mulher e a desgraça que veio sobre o homem. Nós somos uma família, é a desgraça que está sobre a família pela desobediência. Talvez quarta-feira aqui você vai encontrar muitas respostas que você queria saber sobre a tua família, que não está conseguindo entender. Eu vou explicar para você mediante a palavra de Deus. E um desenho aparentemente inocente fala que o pai não vale mais do que um botão de camisa. E a criança cresce com aquilo lá, meu pai, minha mãe. Meu pai não vale nada. E a bênção está sobre o pai. Se você é cristão, essa é a verdade da palavra de Deus. E nós, pais, temos que assumir a nossa responsabilidade de sacerdote do lar, abençoador. Por isso, entre no quarto do teu filho, você está casado, aí que vem os mistérios da palavra de Deus, né? Aquilo que está sobre o homem, também está sobre a mulher, porque somos casados e Deus nos fez uma só carne. A responsabilidade é dos dois sobre a casa, porque a família é o homem com a mulher que geramos nossos filhos. Eles estão debaixo da nossa guarda. E quantas vezes que não entramos e abençoamos? Porque nosso filho vê. Não sei se vocês já estudaram isso um dia. Existem mensagens subliminares que não entram mais na mente de um adulto, mas entra na mente da criança. Quando aquele desenho faz alguma coisa ofensiva, a música toca mais alto. Aquilo entra, porque daquilo aí aquele barulho entra na cabeça da criança, ativamente dela, ela capta aquilo que era ruim. E a gente não ora quebrando essas maldições sobre nossos filhos. Quantas mães que põem a criança de frente, ai, meu filho é uma bênção, ligo a TV, ele fica lá. Estava assistindo pregação? Não, pastor, estava vendo um desenho. Um japonesinho que solta uma luz forte. Tchau! E fala umas palavras que manda a criança repetir. Você já leu lá no mandarim o que diz aquelas palavras? E se estiver falando assim, amaldiçoado seja essa casa. Teu filho repete numa língua que ele não sabe, está amaldiçoando o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio. Nem o passarinho que nem esse que entrou aqui vai ser abençoado, porque está tudo amaldiçoado. Que a criança repete. Vocês nunca viram isso? Você já reparou que se a criança só vê desenho de briga, ela está brigando? Qualquer coisa está dando karatê na gente. A minha, quando vem da karatê, eu junto para a cintura, mordo a barriga, já sai no pinote. Quando vem muito perto, eu dou na orelha também, já sai rodando. Mas você percebeu que as crianças são fruto do meio que elas vivem. E nós, adultos, somos responsáveis pelo meio que elas vivem. E nós, muitas vezes, estamos sendo irresponsáveis por aquilo que nossos filhos estão vendo. E quando recebemos essa carga lá dos nossos pais, e ainda não foi quebrada essa maldição. Mas nesse final de ano, mais uma vez eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida. Vai ser uma bênção. Nós teremos um final de ano abençoado. Deus vai restaurar lares aqui nessa manhã. Por esses dias Deus vai restaurar lares. O teu coração vai ser acalmado. Você que de repente tem uma mágoa, um ressentimento. Puxa, viu? Ore ao Senhor. Coloque na presença dEle nesta manhã. Certamente Ele vai te abençoar.
Senhor, a tua palavra foi lida e que essa palavra venha entrar nas nossas mentes, meu Pai. Porque o Senhor preparou coisas boas para nós. O Senhor preparou coisas boas para as nossas vidas. Essa é a graça. Mas muitas vezes, pela injustiça, a graça não pode ser totalmente efetivada em nossas vidas. Mas nessa manhã, eu peço a tua misericórdia. E pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, quero que toda obra maligna que estiver cercando nossas casas e os nossos lares e a nossa família caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, coisas que nós recebemos dos nossos pais, passamos para os nossos filhos, muitas vezes está chegando na vida dos nossos netos, seja quebrado hoje em nome de Jesus. Traga, meu Deus, um coração perdoador na nossa vida nesta manhã, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem. Ensina-nos, meu Deus, a perdoar aqueles, meu Deus, que nos maltratam. Não deixe que nenhuma mágoa cresça no nosso coração, meu Pai. Nossas famílias não podem mais sofrer com esses ataques malignos. Nossa família não pode mais sofrer, meu Deus, com essas influências diabólicas, meu Pai. Nossa família não pode mais sofrer com essas coisas que a mídia tenta pôr dentro da nossa casa. E a gente, às vezes, por falta de conhecimento, não quebra nada e tudo entra, tudo é só coisa ruim. Mas dessa manhã nós queremos que isso tudo seja destruído em nome de Jesus. Não é quebrar a televisão, deixar de assistir, não. É repreender as obras malignas, meu Pai. Nós somos pessoas inteligentes. Vivemos do poder da tua palavra, meu Pai. Nesta manhã eu quero que sonhos sejam ressuscitados, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Aqueles pais que hoje choram, meu Deus, por um filho viciado. Chora por um filho e uma filha que foi embora de casa brigado. Há tempo que não dá notícia. Como a gente sofre, um pai com uma mãe sofre a dor. E muitas vezes causou isso na vida dos filhos, mas não sabíamos. E hoje nós te pedimos perdão, Senhor. Que o sangue do Cordeiro passe sobre as nossas vidas e nos liberte dessas maldições. Porque em nome de Jesus nós queremos viver bem sobre a face da terra e viver muitos anos. Essa é a tua bênção sobre a vida dos obedientes. Eu quero que nessa manhã isso acompanhe cada casa e cada família. Quero que isso chegue, meu Deus, em cada coração nesta manhã. Cada pessoa que estiver assistindo esse culto ao vivo receba esse impacto na sua casa nesta hora. Quero que esse almoço de domingo seja um almoço gostoso. Pessoas voltem a se conversar. Pessoas voltem a se amar. Volte o respeito dentro das casas, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Toca no coração daqueles, meu Deus, que precisam se arrepender. Quantos filhos que estão precisando voltar, meu Pai. Mas dê inteligência para os pais, para não acusarem mais. Deixa o filho chegar na mesa. Dai-nos espírito de mansidão, meu Pai, para sabermos tratar com as coisas adversas. Nós pais, quantas vezes que temos uma posição, e essa posição pode ser maligna. E quantos filhos que não se aproximam mais dos pais, porque a gente acha que a gente é totalmente certo e não somos. Pais também erram, mães também erram, meu Deus. E nesta manhã nós queremos reconhecer nossos erros, para tirar a maldição de sobre a nossa família, emplacarmos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Pai. Quantas vezes que durante anos tivemos uma posição irredutível, mas isso não vem do Senhor, porque Jesus Cristo deixou a glória e veio para a terra. Ele podia ser irredutível, não vou, mas ele, por obediência a Deus, ele se humilhou, porque diz lá em Filipenses 2, ele se humilhou até a forma de homem. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar. E humilhar não é ser menos do que o filho. Humilhar não é ser maltratado pelo filho. Humilhar é falar assim: eu sou um pai que dependo de Deus na minha vida. E o Deus eterno vai encontrar espaço, e o sangue de Jesus Cristo vai perdoar nossos pecados, e a nossa família vai voltar a ser uma bênção. É isso que eu quero que aconteça com todos nós que estamos aqui no templo, todas as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, todos aqueles que assistirem esse culto gravado, porque passa-se os dias, mas o teu poder é o mesmo sobre as nossas vidas. É isso que eu quero que aconteça com todos nós nessa manhã, através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém?